Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Vamos aqui, gente. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o descritor 1 de matemática, que ele fala assim, ó. Identificar a localização, movimentação de objeto em mapas, croquis, né, e outras representações gráficas. Mas antes de entrarmos propriamente aí no descritor 1, vamos falar um pouquinho sobre o tema espaço e forma, né? Então, olha só. A compreensão do espaço com suas dimensões e formas de constituição, ela é elemento necessário para a formação do aluno na fase inicial de estudos de geometria. Os conceitos geométricos, eles constituem parte importante do currículo de matemática. Por quê? Porque no meio deles o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que permite o que para essa criança? Permite ela compreender, descrever, representar, né, de forma organizada e concisa o mundo no qual ela vive. Então, o trabalho com noções geométricas, ele contribui para a aprendizagem de números, medidas, estimulando a criança a observar, perceber semelhanças, diferenças, identificar regularidades e vice-versa, tá? Então, ao concluir o quinto ano, o aluno ele deve conseguir observar que o espaço ele é constituído de 3 dimensões, que são o comprimento, a largura e a altura. Ele também deve observar que uma figura geométrica ela é constituída de uma, 2 ou 3 dimensões, né, identificando algumas propriedades e aí ele consegue estabelecer classificações. Então, a identificação, gente, de uma localização ou deslocamento, a percepção de relações dos objetos no espaço, com a utilização do vocabulário correto, são também, né, ações importantes para essa fase de aprendizagem do aluno, certinho? Agora, pensando no descritor 1, identificar a localização, movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então vamos lá. As habilidades que podem ser avaliadas por este descritor referem-se ao reconhecimento pelo aluno da localização, movimentação, por meio da descrição, interpretação e representação da posição de uma pessoa ou objeto no espaço, aí sob os diferentes pontos de vista, né? Então, essas habilidades, na verdade, elas são avaliadas por meio de situações problema, nos quais é considerado o contexto da vida real cotidiana do aluno, né, gente? E aí, dessa forma, os itens, eles abordam noções básicas de localização ou movimentação, tendo como referência algum ponto inicial em croquis, itinerários, desenhos de mapas ou representações gráficas, utilizando um único comando ou uma combinação de comando, por exemplo, esquerda, direita, giro, acima, abaixo, ao lado, na frente, atrás, perto. Olha os pontos de referência, por exemplo, aqui, ó. A casa do Carlos é um ponto de referência, a casa da Rita é outro, a casa da Luara é outro, a casa de Mari e a sorveteria. Então, nesse tipo de atividade, é também avaliado o uso adequado, gente, da terminologia usual referente às posições. Então, por exemplo, é solicitado, né, que o aluno identifique a posição de pessoas, né, em uma figura, de acordo com dado uma referência para ele, aí, ou que ele reconheça e relate um trajeto mais perto para ir a um determinado lugar, posicionando-se, né, gente, à direita, à esquerda, em frente. Então, esse é um tipo aí de atividade que a gente vai usar e usando a terminologia usual adequada para essa criança, tá? Bom, pensando agora no descritor 1, né, vamos repetir aqui novamente, ó, identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Notem que nos fala em identificar. Não há cálculo, não tem contas, nada disso. Simplesmente quer que o aluno identifique. Só que, para identificar esse aluno, ele precisa raciocinar, pensar. Daí, continua falando a localização, movimentação do objeto. Então, exige que o aluno
localize e identifique a movimentação de determinado objeto que irá aparecer. E onde isso se dará, gente? Como dito aí no descritor, mapas, croquis, qualquer outro tipo de representação gráfica, tá? O mapa, ele é muito trabalhado com escalas, não é? E o croquis? Gente, o croquis, ele é um tipo de mapa com menos detalhes, tá? Ele é muito mais simples, beleza? O mapa, outras representações, pode ser aí, de repente, um gráfico que tem o ponto A, ponto B, ponto C, assim vai. Então agora a gente vai ver um pouquinho possibilidades de como a gente pode trabalhar com esse descritor. Olha só, gente, trabalha primeiro com algo assim palpável. O que quer dizer isso? A gente tem que aproveitar e usar os nossos alunos, né? A própria sala de aula, os alunos. Então vamos fazer de conta que na sua sala tenha 25 alunos que estão distribuídos aí em 5 fileiras e cada fileira tem 5 carteiras. E o aluno Jonatas, ele é o terceiro aluno na terceira fileira. Então, ele é o aluno que está bem no centro da sala, tá? Aí você vai pedir para que cada aluno mencione em que posição o Jonatas está, tá? Que posição que o Jonatas está. Perceba o seguinte, gente, que o primeiro aluno da fileira da direita, ele vai falar que o Jonatas está 2 carteiras à esquerda e 2 carteiras para baixo. Já o aluno que está na última fileira, lá da esquerda, ele vai dizer que o Jonatas está 2 carteiras para cima e 2 para a direita. Perceberam que é relativa a posição a quem está observando? Então, você vai fazer esse trabalho oral com os alunos. E, gente, é necessário ouvir todos, tá? Agora, como o Jonatas, ele precisa participar, na vez dele, você escolhe um outro aluno para que ele identifique e localize, tá? Feita essa parte oral, nós vamos para o registro. Então, você solicita aí que os seus alunos, que eles reproduzam o croquis da sala, ou que eles façam um mapa da sala. Vamos lembrar que o mapa ele é muito mais detalhado, ele vai desenhar as carteiras, vai desenhar os alunos, né? O croquis, por exemplo, ele já pode fazer somente, né, retângulozinhos representando que são as carteiras. Então, você, professor, decidirá como será feito o registro. O importante é que o aluno localize o Jonatas e o trajeto que ele faria se ele tivesse que ir até essa carteira do colega, tá? Quer ver outra situação? Olha só, você pode levar os alunos de repente ao pátio, né, da escola e você vai riscar com um giz de lousa um bairro, colocando ruas paralelas. Então você pode colocar lojas, restaurantes, hospitais, casas, biblioteca. Gente, a imaginação aqui, ela é o limite, né? Aí você vai dividir a sala em grupos e você vai dar diferentes situações para que eles resolvam. Por exemplo, o grupo 1 recebe um cartão e nele está escrito que um cliente ligou para o restaurante japonês e pediu uma barca para ser entregue na Rua das Rosas, Casa 4. Então, o desafio, use o mapa para dar instruções de direção ao motorista para o caminho mais curto possível. Cada grupo recebe um desafio diferente e, utilizando o mapa, eles traçarão um percurso mais curto para o trajeto, tá? Assim que concluir o tempo, cada grupo, então, ele deve apresentar o desafio que foi recebido e como eles resolveram. E aí a turma precisa analisar se o trajeto determinado pelo grupo realmente foi o trajeto mais curto, onde esse grupo, né, andaria menos. É muito importante, gente, que a turma ela dê um feedback sobre a resolução, tá, do desafio que foi apresentado a ela. Olha só, gente, outra forma da gente fazer. Por exemplo, você forma duplas e aí você solicita
que essa dupla ela cria uma atividade de localização e movimentação para que os colegas resolvam. Então, cada dupla cria o seu mapa em cartolina para que fique mais fácil da turma identificar, e aí cria um desafio onde a turma precisa localizar um ponto e se movimentar dentro do mapa. E é muito legal que a turma toda resolva todos os desafios aí feitos, tá? Faça um registro disso também. Outra sugestão muito legal é Batalha Naval. Primeiro, né, gente? Batalha Naval é um jogo de tabuleiro de 2 jogadores, no qual aí os jogadores têm de adivinhar em que quadrados estão os navios do oponente. Então, embora, né, o primeiro jogo de tabuleiro comercializado e publicado foi lá em 1931, se eu não me engano, tá? Esse jogo ele foi originalmente era jogado aí com lápis e papel, e o objetivo que o jogo trazia era derrubar os barcos do oponente adversário, e ganha quem derrubar todos os navios adversários primeiro, né? Então, o jogo original ele é jogado em 2 grelhas para cada jogador. Uma que representa a disposição dos barcos do jogador e outra que representa a do oponente a ele, né? As grelhas, elas são basicamente, tipicamente aí, quadradinhas, tá? Estando identificadas na horizontal por números e a vertical é por letras. Em cada grelha, o jogador coloca os seus navios e aí ele registra os tiros do oponente. Cada tiro que um oponente dá, ele vai registrando aí. Antes do início do jogo, cada jogador ele coloca os seus navios nos quadros alinhados, né? Ou ele vai alinhar horizontalmente, ou ele vai alinhar verticalmente, e o número de navios permitido é igual para ambos os jogadores, e os navios eles não podem se sobrepor. Então, após os navios terem sido posicionados, aí o jogo continua numa série de turnos, né? Em cada turno, um jogador diz um quadrado, o qual é identificado pela letra e pelo número na grelha do oponente. Se houver um navio nesse quadrado, é colocada uma marca vermelha. Se não houver, é colocada uma marca branca. E aí os tipos de navio que são, o porta-aviões. O porta-aviões ele tem 5 quadrados. Ele tem navios tanques que são 4 quadrados. Tem o contra-torpedeiros que são 3 quadrados. Os submarinos são 2 quadrados. E acho que é isso, né? Mas vale a gente pensar o seguinte, que os quadrados que compõem um navio, eles devem estar conectados em fila reta, ou vertical ou horizontal, né? E numa das variações do jogo, as grelhas são de dimensão de quadradinhos 10 por 10, né? Então é bem grande. E o número dos navios são 1, 2, 3, 4, respectivamente aí. Esse jogo, Batalha Naval, ele é fantástico para a gente poder trabalhar aí com a questão do descritor 1. Agora chegou o momento da verificação. É aqui que nós iremos verificar o quão prontos os nossos alunos estão para a atividade. E é óbvio que nós vamos trabalhar com situações que já foram aplicadas em estudo para provas Brasil, como esse aqui que nós vamos ver agora. Olha só. Alex fez um lindo desenho de uma paisagem. Seu irmão sugeriu uma brincadeira com ele. Ele deveria dizer qual era a localização de alguns elementos do desenho. Ajude Alex a ganhar essa brincadeira respondendo as perguntas abaixo. A. Onde o Sol está localizado? O aluno precisa perceber que o Sol está na linha 1, na coluna A, portanto, 1A. B. Onde o avião está localizado? Vejam bem, gente. Ele está na linha 2, na coluna B, portanto, 2B. Onde o cachorro está localizado? Ele está localizado na linha 4, coluna B, então a resposta é 4B. Percebeu, professor? Primeiro deixe-os fazer, depois verifique a resposta e aí depois faça o exercício junto com eles, porque pode haver aquele que não compreendeu e ele acaba não se manifestando. Mais um, Olhem aqui, questão de prova Brasil. O desenho a seguir mostra uma estante onde são guardados livros diversos.
Um aluno está de frente para essa estante. O livro de música é o terceiro a partir da sua. Aí vem as alternativas. Esquerda na prateleira do meio, direita na prateleira de cima, esquerda na prateleira de cima, direita na prateleira do meio. Preste atenção que nós precisamos explicar para os alunos que eles precisam se colocar no lugar do aluno. Daí a gente analisa cada situação. Situação A, ó. Se os alunos olharem a prateleira do meio e contarem 3, eles perceberão que é o livro de artes. Então está errado. Na B, olhando a prateleira de cima e contando na direita, chegará no livro de literatura. Errado. Alternativa C, aqui o aluno perceberá que chegará no livro de matemática, né? E D, direita na prateleira do meio. Aqui sim, né, pessoal? Deixa eu me falar um detalhe para você, professor de quinto ano. Após você contextualizar o descritor, fazer seus alunos vivenciarem situações práticas, ele precisa treinar. Ele precisa de muitos exercícios neste modelo aqui. E mais, ele precisa, né, receber a ficha de gabarito. Você precisa entregar para ele preencher. Porque a gente percebemos durante esses vários anos que a gente realiza a prova Brasil, que muitas vezes o nosso aluno ele acerta a questão, mas a resposta ela vai errada para o gabarito, porque ele erra o gabarito e não a questão em si, tá? Então aqui aplique muitos simulados, ok? Até o descritor 2.